A Ana Marques assim, 60 anos a minha idade. 60 anos. Então, a senhora, estamos em 2023, a senhora nasceu em 63, né? 63, provavelmente por volta aí, né? Por favor. Então a senhora tem idade para ser minha mãe, né? Minha mãe é de 64, meu pai é de 60, né? Então a senhora tem idade para ser a minha mãe. E aí a senhora que tem idade para ser a minha mãe, a senhora vem dizer o seguinte: eu prefiro ser comunista do que bolsonarista. Dona Ana Marques, a senhora prefere defender um regime que matou 120 milhões de pessoas no mundo, um regime muito mais genocida do que o nazismo? A senhora prefere ser pior do que um nazista, do que ser bolsonarista? A senhora prefere isso mesmo? A senhora prefere isso mesmo? A senhora prefere ser chamada de comunista, um regime que é pior do que o nazismo, do que bolsonarista? A senhora consegue imaginar o tamanho do absurdo que a senhora acabou de me falar? A senhora tem noção do tamanho do absurdo que a senhora acabou de me falar? Né? Eu acho que a senhora não tem noção desse absurdo. Eu não acho que a senhora seja uma defensora de genocídios. Eu acho que a senhora tem um caso de ignorância culpável. Eu acho que é culpável, sim, a sua ignorância. A senhora não tem o direito de ter essa ignorância, de vir numa live falando sobre política com esse nível de ignorância que a senhora tem. Entendeu? Porque existe, né, a democracia, ela espalha direitos, mas espalha obrigações também. Você tem o direito à participação política, você tem a obrigação moral de se informar. A obrigação moral de se formar ética e culturalmente. A senhora tem essa obrigação. Entendeu? A senhora tem essa obrigação. Então a senhora prefere ser chamada, né, como adepto de um regime que matou mais de 120 milhões de pessoas, do que ser chamado de bolsonarista? Com que critério que a senhora usa essa preferência da senhora? Que critério que a senhora tem, entendeu? Que a senhora usa? Eu acho muito difícil. Olha, sinceramente, eu acho que é muito difícil a senhora sustentar isso diante de espelho, viu? Muito difícil mesmo. A senhora tá aqui, tá debatendo comigo aqui só por questão, né? Mas enfim, galera, temos mais. Tá falando sobre o Olavo de Carvalho, né? Acabei de lembrar, né? O Ivo Dipper diz o seguinte: Lorenzon, desculpe, mas esse povo me tira do centro. É muita ignorância. Eu entendo, Ivo. Eu entendo que tira do centro mesmo. Nem todo mundo tem a vocação didática. Eu tenho. Eu tenho uma vocação didática, né? Que é o de sentar e explicar as coisas para as pessoas com tranquilidade, entendeu? Eu tenho duas coisas que eu resisto muito, né? Isso me remete à conversa que eu tive com o Olavo de Carvalho. Ele falava para mim o seguinte, ele falou uma vez para mim, ele falou assim, olha, a vocação é não é aquilo que você gosta de fazer, tá? O que você gosta de fazer é hobby, tá? A vocação é aquilo que você tem aquilo que você tem resistência à parte ruim, entendeu? E eu tenho resistência, né, a duas coisas: a burrice e cretinice, entendeu? Eu tenho resistência a essas duas coisas, a burrice e cretinice, entendeu? Então eu tenho muita resistência. O pessoal fala assim: você tem a paciência de Jó. Gente, se eu tirar minha pulsação aqui, ela tá normal. Ela tá absolutamente normal, entendeu? Não tem aquela coisa assim, né? Não tenho absolutamente nada, nenhum problema com isso. Ana Marques, de novo aqui, vamos lá. Eu vou ficar com a Ana Marques hoje até 3 da tarde, viu? Bolsonarismo para mim, isso é bolsonarismo para mim. Racismo e homofobia. Então vamos lá. A senhora acredita que a homofobia do Lula, quando ele disse que o Petrópolis é exportadora de viado? A senhora acredita que é homofobia do partido do Lula? A senhora acredita que é homofobia na parte do Fidel Castro quando ele matava homossexuais?
Quando o Che Guevara, por exemplo, ele dizia que, a senhora acha que é racismo, né? Quando o Che Guevara dizia que o negro era um subtipo de homem, ali é racismo para você? Quando você separa as pessoas em raça, entendeu? Quando você separa as pessoas em raça no país, e qualquer pessoa aqui pode ser capaz de testemunhar para vocês que sim, no país há racismo, sim, no país há racismo, mas há também uma integração muito grande, né? Há também uma integração muito grande entre pessoas de raças diferentes, né? O Ana Marques está dizendo assim: Lula para mim não é comunista e não me representa. Ana Marques, o Lula ele não é comunista para um tipo de pessoa só, para quem não sabe o que é comunista. A senhora não sabe o que é comunismo. A senhora não sabe o que é comunismo. Porque se a senhora soubesse de fato o que é comunismo, a senhora não diria com orgulho que prefere ser chamado de comunista do que de bolsonarista. A senhora não diria uma coisa dessa. A senhora não sabe o que é comunismo. Vou dizer uma coisa para você, o que não é comunismo, tá? Comunismo não é uma ideia que você adere. Ah, comunismo é um mundo sem classes e tal, não sei o quê. Gosto dessa ideia, logo sou comunista. Não, isso não é comunista. Essa é a visão burguesa de comunismo. Essa é a visão burguesa de comunismo. O comunista não acha que isso é possível. O comunista, para o comunista, o comunismo é a praxis a praxis da aquisição de poder. Basicamente é isso. Do movimento revolucionário. Do movimento revolucionário. O comunismo para eles é isso. Então, o Lula, ele é comunista em que sentido? Ora, é só você perceber, né, que o Lula salvou o movimento comunista na América Latina. O Lula salvou o movimento comunista na América Latina. Foi ele que, quando virou presidente da República do Brasil, lá em 2022, tuchou dinheiro na Venezuela, tuchou dinheiro em Cuba, entendeu? Abriu a porta do Brasil para o narcotráfico. O Lula é comunista por causa disso. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o líder das Farc, que disse que ele salvou o movimento comunista na América Latina. O líder das Farc disse, ele salvou o movimento comunista na América Latina. Se você acha que eles não são comunistas, eu vou dizer uma coisa para você, eles também não acham que você seja comunista. Eles também não acham que você é comunista. Você, para ele, é o que eles chamam de idiota útil. Você não sabe para quem você é útil. Quando você fala coisas como essa, né? Eu prefiro ser comunista a ser chamado de comunista, a ser chamada de bolsonarista. Quando você diz coisas como porque você que tem uma bandeira da monarquia, você não tem moral para falar de democracia. Ou quando você diz coisas como segurar um cartaz pedindo intervenção militar é crime, entendeu? Você não está sendo comunista. Você não está sendo nem sequer de esquerda fazendo essas coisas. Você está sendo apenas idiota útil. Entendeu? E frase do Olavo de Carvalho. Um idiota útil é idiota demais para saber que é útil. Um idiota útil, por definição, é idiota demais para saber que é útil. Tá? Eu não estou aqui te chamando de idiota como um xingamento, tá? Aqui o termo idiota é técnico. Vem do grego idios, que é aquele que é o centro mesmo, né? Idios em grego é centro. Idiota em grego, né? Derivado do grego, significa aquela pessoa que não consegue sair do próprio umbigo. É o seu caso, minha querida. Você não consegue pensar como a outra pessoa. Você não consegue fazer esse mecanismo de pensar como o outro. Entendeu? E, de novo, a Ana Marques diz o seguinte, ó, eu prefiro ser chamado de comunista do que de bolsonarista, fascista. Minha querida, mas fascista, sabe quem é? É o Lula. Quem é que quer desarmar a população? É o Lula.
Quem é que quer campeões nacionais, grandes empresas com financiamento público? É o Lula. Quem é que quer criar conselhos de classe? É o Lula. Quem é que quer criar corporativismo? É o Lula. Quem é que quer criar... Né, quem é que quer uma economia dirigida? É o Lula. É o Lula. Agora, você não sabe que tudo isso aí é fascismo. Você não sabe que tudo isso aí é fascismo. Você acha que fascismo é nacionalismo. O cara fala de nação. Entendeu? Acha que isso é fascismo. O cara fala de moral e bons costumes é fascismo. Nada disso é fascismo. Nada disso é fascismo. Pelo contrário. Pelo contrário. E, sinceramente, minha senhora, né? Aí você fala assim, o fascismo é um movimento de extrema-direita. É de extrema-direita dentro do revolucionarismo. Vou explicar uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma... vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui um paintbrush. Ou qualquer coisa que eu valha aqui para mostrar, para desenhar para vocês. Eu nunca usei isso aqui. A Carla Michelin fala assim, eu tenho um irmão assim, não adianta explicar. Eles não entendem o que falamos. Continue falando. Às vezes você não fala pra pessoa, às vezes você fala. É o que eu tô fazendo aqui, eu não tô falando pra Ana. Entendeu? A Ana Marques fala assim: como o Lula é fascista e comunista ao mesmo tempo? É muito simples. É muito simples. Porque fascismo, ele é uma ramificação do movimento revolucionário. Sempre foi. O fascismo, né, ele surgiu através de uma dissidência interna do movimento socialista italiano. Por quê? Porque eles queriam pegar a noção de classe dos socialistas clássicos até então, né? Os socialistas tradicionais até então, e transferir esse conceito para o conceito de nação. Então você tinha, né, na visão fascista, você ia passar a ter nações proletárias e nações burguesas, não mais classe proletária e classe burguesa. E a nação proletária seria uma nação explorada. Entendeu? É basicamente isso. Cadê? Deixa eu ver se o Paintbrush. Aqui, ó. Paint. Vamos ver se eu consigo desenhar. Eu não sou bom de desenho, tá, pessoal? Tá, vamos lá. Como é que eu faço para voltar aqui? Voltar aqui. Achei o que eu queria. Vamos lá. Muita gente pensa, né, o espectro político como sendo dessa maneira aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Se eu consigo compartilhar as telas do Paintbrush. Aqui, achei, pronto. Aqui. Vocês estão vendo aí a tela do Paintbrush aí, né? Não estão vendo. Oh, meu saco. Já sei o que eu preciso fazer. Aqui, a tela inteira. Eu vou ter que compartilhar. Acho que agora foi. Agora foi. Muita gente... Eu tô escrevendo aqui com o mouse, tá? Tô desenhando com o mouse aqui. Então, vamos lá. Muita gente acha que o espectro político é assim. Aqui você vai ter, né, na esquerda, comunismo, e aqui você vai ter, na direita, fascismo, né? E os conservadores, eles estariam em qualquer lugar aqui dessa linha. Estariam, por exemplo, aqui, ou qualquer lugar aqui dessa linha aqui, mas tendendo sempre para o fascismo. Isso não é verdade. Na verdade, acontece o seguinte: aqui você vai ter, né, o comunismo e aqui você vai ter o fascismo. Tudo isso aqui é o movimento revolucionário. Tudo isso aqui é movimento revolucionário, tá certo? Isso aqui você já percebe pelo seguinte, porque
Até o termo direita, esquerda já é pejorativo por causa disso, né? Por que o movimento... Dá para ver aí? Dá para ver aí? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Por quê? Você veja que o Marx, né, naquele livro dele sobre as teses do Feuerbach, ele já começa a criticar os chamados hegelianos de direita. Então você veja que no próprio movimento hegeliano, que é revolucionário, que é né, a base do pensamento revolucionário moderno, já existia a direita e a esquerda internamente no movimento revolucionário. Aí eu pergunto aqui, onde é que estão os conservadores nessa história toda? Os conservadores estão... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso daqui. Girar. Opa. Girar para a esquerda. Aqui. Girar. Aqui. Onde é que estão os conservadores? Os conservadores estão aqui. Estão aqui. Aqui é que estão os conservadores. Entenderam? Eu vou melhorar essa apresentaçãozinha aqui para vocês, mas só para vocês entenderem. Os conservadores, eles não estão à direita do comunismo, lá onde está o fascismo. Não. Os conservadores estão numa outra lógica binária. Eles estão à direita do movimento revolucionário, que contém comunismo e fascismo. Entendeu? Essa é a melhor forma que eu tenho de explicar para vocês. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido isso aqui. Entendeu? Eu vou melhorar esse desenho aí e depois eu vou mostrar para vocês. Entendeu? Então, assim, a Ana Marques pergunta assim: o fascismo não é de extrema direita? Se você considerar o espectro político interno do movimento revolucionário, sim. Ele é de extrema direita. Dentro do espectro político interno do movimento hegeliano, do movimento revolucionário. Só que, como eu mostrei, o conservadorismo, que é onde está o bolsonarismo, que é onde está o conservadorismo, conservadorismo inglês, que é onde está o trumpismo, entendeu? O conservadorismo ocidental, ele não está nesse espectro. Você tem que tombar esse espectro e pegar uma outra linha, entendeu? Então é isso que eu tenho que dizer para vocês.